Onde a inteligência emocional de Jesus Cristo pode levá-las? Sim. Primeiro passo, acorde para a realidade. Se você não souber de onde você está partindo, você não sabe onde você vai chegar. Exatamente. Tem uma história muito linda da Alice no País das Maravilhas, que ela andando num caminho, chega numa encruzilhada, encontra um gato de botas. Todo lugar que eu vou eu conto essa história. E ela faz uma pergunta pro gato, fala, esse caminho vai para onde? O gato muito inteligente, que muitas das histórias elas foram tiradas do Evangelho. Sim. O gato muito inteligente vira para ela e faz uma outra pergunta, porque ele poderia ter falado para ela, esse vai para tal lugar, esse vai para tal lugar. Sim. Não iria mudar nada na vida dela, porque ela estava perdida, né? Exatamente. O gato vira para ela e fala assim, você quer ir para onde? Ela fala, não sei. Aí ele fala, para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. Qualquer caminho certo. Então a Verdade. primeira coisa, você tem que saber onde você está. Qual que é o seu atual momento dentro da inteligência emocional? Você se irrita muito fácil e outra, se irrita muito fácil com o quê? A gente tem que aprender, Valdirene, a dar nome às Sim, coisas. sim. Eu me irrito com pessoas lentas. Eu me irrito com trânsito. Porque se você colocar eu me irrito fácil, esse me irrito se torna um adjetivo. Sim. Então quer dizer que você é uma pessoa irritável. Não, você é irritável com aquilo. Primeira coisa, é dar nome àquilo ali. Não é? Como melhorar no trabalho? No trabalho em relação a quê? Sim. Sabe? Em relação à pressão do meu chefe? Em relação à pressão de ver os meus companheiros sendo promovidos e eu não? Né? Então tudo isso você tem que perceber que a sua reação em relação a tudo o que acontece na sua casa ou no seu local de trabalho ou em qualquer lugar vai ser o divisor de águas entre você ser bem-sucedido ou não. Então primeiro passo, entenda quem você é, que foi a pergunta que eu te falei. Eu estou partindo de onde? Segundo passo, defina as suas visões. Quais que são as suas alternativas naquele lugar? Quais que são os seus pontos positivos e os seus pontos negativos dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, no seu relacionamento? Quando a coisa está boa porque você proporcionou? Quando a coisa está ruim, você tem humildade suficiente para entender que talvez está ruim porque você proporcionou? Quando uma pessoa ela recebe uma promoção no seu trabalho, você aceita que ela se esforçou mais do que você? Ou o mundo foi injusto com você? Entendi. Né? Você no seu local de trabalho, você está aí há quantos anos? Quantos cursos você fez? Verdade. Quantas qualificações você fez? Quantos certificados você tem? Nenhum. Bacana. Você não procurou falar uma língua diferente? Você não procurou um aprendizado diferente? Quantos livros você leu esse ano da área que você trabalha? Nenhum. E o outro que foi promovido, de repente ele fez um MBA exatamente naquilo que o chefe queria. E as reações dele em relação ao mercado de trabalho, em relação ao trabalho dele, sempre foram melhores do que a sua de ficar reclamando, achando que quem merecia era você, sendo que você não se esforçou para nada. Né? Terceiro passo que o Evangelho pode nos ensinar: crie parcerias eficientes. Muita gente entende, Valdirene, que a coisa dá certo com a força dos próprios braços. Isso é a coisa mais horrível que você pode pensar. Se tem algo que está pesado demais, é porque você está fazendo da forma errada. Você está carregando a coisa da forma errada. As principais pessoas bem-sucedidas na vida, aí eu vou lá em Provérbios, no livro de Salomão, né, que Salomão escreveu. O que Salomão sempre disse: procure conselho. Procure conselho. E a gente se enche de ego e fala assim: eu vou fazer sozinho. Vou ler algumas passagens só para entender. Olha só, Provérbios 18, 13 diz o seguinte: aquele que responde antes de escutar terá a idiotice e a confusão. Será que não é isso que está acontecendo com você dentro da sua casa, não? Verdade. Será que você não está com a síndrome de Raul Seixas? De ter aquela velha opinião formada sobre tudo. E nada no mundo muda porque o seu orgulho não permite? Vamos em Provérbios 16, 23. O coração do sábio torna sua boca sensata e faz de seus lábios ferramentas de persuasão.
Quando você fala, você consegue convencer ou só ofender porque você não conseguiu o que queria? Provérbios 15, 2. Fale de uma maneira que faça com que os outros queiram ouvi-lo. A língua dos sábios torna o conhecimento agradável, mas a boca dos insensatos destila a idiotice. Eu detesto aquela pessoa, Valdirene. Eu não aguento nem olhar para ela. Aí você pergunta, por quê? Ah, olha só, o trabalho que ela faz e ganha mais que eu. É verdade. Por que você não aprende com o que ela está fazendo? É exatamente. Né? Provérbios 25, 11, para a gente terminar. As palavras ditas na hora certa são como maçãs de ouro em bandejas de prata. Olha só, Salomão nos disse muito que procurar obter sabedoria é muito mais proveitoso do que ouro e prata. Que você com sabedoria você adquire muito mais ouro e muito mais prata. E o quarto passo, persiga a sabedoria. Olha só. Faça dela o alicerce da sua vida. Isso é tão interessante, porque o que a gente mais vê hoje são pessoas com muito conhecimento e nenhuma sabedoria. Aí a pessoa em casa fala assim, mas como assim muito conhecimento e pouca sabedoria? Porque a sabedoria é o conhecimento colocado em prática. Se você tem muito conhecimento, muita informação, mas aquela pessoa que na terceira palavra já está gritando, você é mais burra do que quem não tem sabedoria, quem não tem conhecimento nenhum. Mas é verdade. Né? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Aí, olha só. Você tem uma visão clara e precisa de aonde quer chegar com o trabalho que você tem hoje? De repente você vai chegar à conclusão que você precisa trocar de emprego ontem. Se você tiver uma visão clara de futuro. Eu quero ser bem-sucedido financeiramente. Esse trabalho não tem como me dar isso. Então, está na hora de trocar de trabalho. Ou passar a vida ganhando pouco e reclamando. Né? Segunda coisa, persiste com criatividade diante das decepções e fracassos. Como que você reage hoje dentro da sua casa quando algo não sai como esperado? Como que você reage hoje no seu trabalho, ou com a sua esposa, ou com o seu marido quando algo não sai como esperado? Ô Valdirene, nós ficamos 100 e tantos dias sem chuva. Sim. Em Belo Horizonte. Uma outra coisa que Salomão fala que é maravilhoso. Se você quer ter sabedoria, observe a natureza. Observar a natureza não é olhar para ali enxergar um mato, é aprender com ele. Nós ficamos 100 e tantos dias sem chuva, se eu não me engano, não é? Queimada para todos os lados. Na primeira chuva que deu, eu vi vários brotos nascendo daquele tronco queimado. Sim. O que isso quer dizer? Na primeira alternativa que você tem, o que te aconteceu não importa mais. Dê fruto, floresça, dê broto. Você vai ficar reclamando até que dia das coisas que te aconteceram. Você vai ficar pedindo colo em cima do seu vitimismo até que dia? Aconteceu? Aconteceu. O que eu posso fazer a partir de agora? Para melhorar no caso. Agora. Sim. É agora. Né? Terceira coisa. Você planeja as coisas corretamente. Você sabe qual que é o problema que a gente vê hoje em dia, Valdirene? Para as coisas darem certo, segundo o Evangelho, segundo Provérbios, você precisa de 3 etapas. Planejamento, sim, execução e controle. Aí a pessoa fala assim, gente, mas quantos livros o Ivan leu? Né? Isso aqui, tudo que eu estou falando do Evangelho. Né? Livros, esse ano eu já li perto de 50. Mas tudo voltado para o Evangelho. Mas isso tudo que eu estou falando está no Evangelho, está em Provérbios. Né? Então, o que quer dizer? Se você aprender a olhar para a coisa da forma certa e ter calma, tudo acontece. Qual que é o problema? Você vira para o seu sócio hoje e fala, tive uma ideia. Ó, que legal, então vamos colocar em prática amanhã. Você resolveu todos os problemas no planejamento? Exatamente. Não resolveu nenhum. Você planejou direito? Quanto tempo você vai gastar em cada etapa daquela? Quanto dinheiro vai gastar? Qual público vai atingir? De qual forma que eu falo? Exatamente. Né? Acabou de resolver o planejamento? Aí você vai para a execução. Não tem como dar errado. Quando você começar a executar, as coisas vão dar tão certo que você vai colocar outras pessoas para executar para você. Você vai ficar só no controle. Quem que ensina isso?
Salomão. Salomão. Quem que ensina isso? O Evangelho. Onde a inteligência emocional entra? Quando você se permite ser ajudado. Quando você se permite receber conselho. E